Gente, olha só, vamos voltar à nossa realidade aqui, a política brasileira. O apoio do DEM à candidatura de João Dória ao governo do estado de São Paulo foi oficializado nesta quinta-feira. O anúncio ocorreu em evento realizado ao meio-dia, no exato momento em que começou a Copa, o jogo, né? A abertura foi às 11, o jogo entre Rússia e Arábia Saudita, o primeiro jogo da Copa. A aliança com o DEM fará com que Dória tenha 18 minutos no horário eleitoral. Ele se aproxima, assim, de Márcio França, que terá 20 minutos. Em entrevista coletiva, o tucano disse esperar que a coligação no estado se repita na disputa nacional. Dória também voltou a afirmar que o PSDB só tem um candidato, Geraldo Alckmin, e que ele trabalha pela união do centro em torno da candidatura do ex-governador. Vera Magalhães, o apoio do DEM em São Paulo já era esperado, a gente falou disso ontem, você até comentou, e o apoio no campo nacional, aí, qual que vai ser o status dessa negociação, enfim, vai lá. Pois é, o Geraldo Alckmin está no banco de reservas por hora, Patrick, para a gente continuar na nossa analogia boleira aqui. O DEM, assim como o PSD, fecha primeiro nos estados para depois dar o seu apoio na esfera nacional. Está acontecendo em vários estados, já fecharam aqui, estão prestes a fechar também em Minas, já fecharam no Amazonas, em outros estados já estão juntos, DEM e PSDB. Deverão estar juntos no palanque do Armando Monteiro em Pernambuco, então já costuram essa aliança, que é uma aliança histórica, vem desde 1994, mas no plano nacional o DEM segue fazendo aquele mistériozinho, né? Teve aquela reunião ontem entre a cúpula e o Datena, que muita gente saiu dizendo que eles podem lançar um novo balão de ensaio de um outro outsider, mas não, ele deverá sair mesmo ao Senado, se sair alguma coisa. E o DEM em breve vai retirar o Rodrigo Maia da sala, né, o board da sala. Mas, por enquanto, sem anunciar apoio ao Geraldo. Querem ver ali, negociar algumas condições, ver as condições dele crescer, principalmente em São Paulo. Eles acham que agora, com a aliança em São Paulo, Geraldo Alckmin deveria fazer o seguinte movimento: apoiar, em definitivo, o Dória, dizer que o seu candidato, dizer textualmente, com todas as letras, que o seu candidato em São Paulo é João Dória, e não ficar nessa situação dúbia entre ele e o Márcio França, para que aí os dois juntos façam uma campanha coordenada em São Paulo, que permita ao Alckmin crescer no seu estado natal, no estado que ele governou por 4 anos. Crescendo em São Paulo, ele vai crescer nacionalmente, porque São Paulo é o colégio eleitoral maior, é a locomotiva, é o que puxa. Então, eles dizem que Alckmin precisa usar esse período agora e usar essa aliança que se consolida agora em São Paulo para se fortalecer no estado. Então, é uma situação paradoxal em que o Alckmin, que governou São Paulo por 4 vezes, mais ou menos depende de se colar ao Dória para crescer em casa. Não é uma situação confortável, portanto, como não é a situação do Alckmin no quadro geral das pesquisas. A conferir se ele vai fazer isso. Ele ainda resiste em fazer isso, tá? Ele está sendo muito pressionado para fazer, mas não tomou a decisão. Porque o Márcio França era seu vice, é seu aliado, ele conta ainda inteiro o apoio do Márcio França aqui, mesmo que o PSB tome outro rumo. Mas ele está sendo pressionado por aliados a ver que isso é o que ele precisa fazer para dar nitidez ao seu palanque aqui em São Paulo. O que você acha que ele vai fazer, o André Azar? Eu acho que ele vai fazer isso que a Vera disse, não fará agora, imediatamente, mas em determinado momento avalio que sim, ele vai deixar claro que o seu candidato é o João Dória e sem perder o Márcio França. Porque os movimentos do Márcio França, ou colocaram ele, Márcio França, numa posição muito difícil. Ele vem defendendo o Geraldo Alckmin há muito tempo, um discurso público dele, Márcio França, que se cola quase que de maneira eterna, politicamente falando, ao Geraldo Alckmin. Então, a situação é essa. O Alckmin pode, e acho que espera, para tentar evitar que o Márcio França se aproxime do Ciro Gomes, espera para fazer esse movimento público em nome do João Dória, sabendo que o Márcio França virá com ele. Não vejo como o Márcio França, nessa altura do campeonato, possa não ser também candidato do Alckmin, possa não dar apoio ao Alckmin, por um jogo mal jogado do Márcio França, a meu ver, que favorece Alckmin. Sobre o DEM,
DEM nacional, tinham que criar o DEM pistola, né? Uhum. Porque eu vou te contar um negócio. O Partido Lambão. Tudo para que no final das contas, já apostei aqui, a aposta continua de pé, o Marcelo Madureira vai ficar nu no posto 9, se o DEM, no final das contas, ali na frente, não fechar com o PSDB, como sempre fecha, em busca de perspectiva de poder. Não tem outro caminho. Marcelo Madureira, você acha possível, então, o Alckmin ter esse apoio do Dória e sem perder o Márcio França? O que você pensa a esse respeito? Já perdemos o contato com o Marcelo Madureira, daqui a pouco ele volta. Ô Vera, só continuando, você falou muito rapidamente, mas eu queria falar um pouquinho sobre o Datena. Então, ao que tudo indica, vai aguardar algumas pesquisas internas para ver, mas pode ser um candidato ao Senado, diz que tem que conversar ainda com o Grupo Bandeirantes, diz que ele está mais alinhado a ser um candidato de centro. Você acha possível? Como é que você vê esse movimento aí? Ele conversou com o José Fux, repórter do BR-18, que trabalha comigo, que foi também quem deu em primeira mão essa informação de que ele foi a Brasília e começou a voltar a cogitar uma candidatura, Patrick. Eles conversaram lá e, pelo que me diz a cúpula do DEM, a conversa gira principalmente em torno dessa ideia do Senado. Ele já apareceu bastante bem em algumas pesquisas, são 2 as vagas em jogo. O DEM poderia ter, além da vice na chapa do Dória, que fica com o Rodrigo Garcia, também uma dessas vagas ao Senado, deixando, portanto, o PSD do Kassab um pouco de escanteio para preencher alguma secretaria prioritária, faria ali um outro arranjo para o partido do Kassab, que ademais não tem um nome forte nem para vice e nem para o Senado. O que eles dizem é isso, Datena seria um bom nome, mas ele ainda tem dúvidas por essas questões pessoais. Acabou de fechar um contrato e ele tem obrigatoriamente de deixar o programa até o dia 30 para ser candidato. Então tem um prazo mais ou menos curto aí para se decidir. A conferir se vai ou não encarar isso. Ele faz críticas ao Luciano Huck, diz que o Luciano Huck não teve coragem, que não deu sua contribuição, que às vezes é preciso sair aí da zona de conforto, mas o fato é que ele mesmo também tem as suas próprias dúvidas. Ele disse, Andreasa, que o problema do Brasil não é de direita, nem de esquerda ou de centro, é do sistema político. O que você pensa sobre essa possibilidade aí se você acha que o Datena pode ser o candidato de fato ao Senado? O problema do Brasil, eu não sei, o do Datena é contratual, né? O problema do Datena é de ordem contratual. Vocês vejam o seguinte, eu fico pensando num empresário que investe no Datena. A TV Bandeirantes acabou de apresentar, faz pouco, a sua grade de programação para esse ano de 2018. Reuniu os anunciantes. Estava lá o Datena, com todo o mérito, um excepcional comunicador, com, por exemplo, o Ricardo Boechat, que ganhou, ele, Datena, um programa novo, que ele escolheu no final de semana, sei lá, para competir com o Faustão, uma coisa assim, eu nunca vi, obviamente, mas algo importante, de prestígio. Acabou de começar o programa, e aí o sujeito vai largar para dar sua contribuição ao país? Não precisa dessa contribuição. Eu, como brasileiro, digo, Datena não precisa dar sua contribuição, nós agradecemos, preferimos você na televisão, onde temos a opção de não vê-lo, e vamos com tudo. Bola pra frente. Contato restabelecido. Não vai ser candidato. Não vai ser, né? O Marcelo Madureira, agora sim um contato restabelecido. Bom, você estava falando sobre o DEM, né? Uma aliança aí, uma possível aliança com o PSDB do Geraldo Alckmin. O Andreasa falou, né, dessa possibilidade dele de fato apoiar, estar com o Dória, mas sem perder o Márcio França. O que você pensa a respeito? E já engato também a possibilidade aí do Datena ser candidato ao Senado. Pois é, o Melê está criado. São Paulo, né, que é o mais importante colégio eleitoral, né, não só qualitativamente, quantitativamente, qualitativamente também, né, a locomotiva do Brasil. Você criou aí um Melê partidário, né, em que você fica aí oscilando, né, entre o João Dória e o Márcio França, né, em quem apoia quem, e isso está vinculado a outras
realidades da campanha nacional dos partidos, e que eu acho que isso, no que eu penso para o Brasil, é muito ruim, porque são elementos de divergência, não de convergência, pelo menos nessa altura do campeonato. Com relação à candidatura do Datena ao Senado, eu sinceramente não sei qual é o tipo de contribuição que o Datena, que é um excelente profissional, jornalista e tal, pode vir a dar no Congresso, né? Principalmente no Senado. Ele pode, talvez, pela sua popularidade, né, ser um enorme arrebanhador de votos. Mas eu não sei se é pelas suas características, se ele não contribui mais para a sociedade na sua atividade profissional, de comunicador, de jornalista, né, de apresentador, sei lá. Esse tipo de candidatura sempre me cheira a oportunismo, né? Pode ser do partido, pode ser do próprio, digamos assim, postulante. Eu não acho, por exemplo, apropriada essa crítica que ele faz ao Luciano Huck, que agora ele ficou numa situação complicada, né? Ele tem um contrato, provavelmente ele deve ter um excelente contrato, um excepcional contrato, né? E até que ponto vai, digamos assim, o compromisso com o Brasil, né? O compromisso com as instituições e o compromisso que ele tem com quem o contratou e com seus interesses pessoais, né? Isso é super complicado, é muito fácil julgar as coisas de fora. Agora você está do lado de dentro, né, nessa situação, aí que eu acho que agora que ele vai, né, aquela história, agora é que ele vai ver, né, passarinho que come pedra sabe, né? Sabe o que tem, é isso.